Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre um dos principais processos para a manutenção da vida, a homeostasia. Estima-se que o nosso corpo seja formado por trilhões de células. Essas células são pouco toleráveis a mudanças que ocorrem ao seu redor. Nós podemos pensar, por exemplo, na nossa temperatura corporal. Um aumento de apenas 2 graus na temperatura corporal, de 37 para 39 graus, pode fazer o indivíduo ter febre. Dessa forma, para a sobrevivência do corpo como um todo, é necessário que as nossas células mantenham condições relativamente estáveis para funcionar de modo eficiente. A manutenção de condições relativamente estáveis no nosso corpo é chamada de homeostasia. A homeostasia garante que o ambiente interno do corpo permaneça constante, apesar de mudanças dentro e fora do corpo. Mas o que é o ambiente interno do corpo? Cerca de 60% do corpo humano adulto é composto de líquidos, principalmente uma solução aquosa de íons e outras substâncias. Embora a maior parte desse líquido esteja dentro das células, e por isso é chamado de líquido intracelular, cerca de 1/3 se encontra nos espaços fora das células e é chamado de líquido extracelular. O líquido extracelular também pode receber outros nomes de acordo com a sua localização. O líquido extracelular entre as células dos tecidos é chamado de líquido intersticial. O líquido extracelular nos vasos sanguíneos é chamado de plasma sanguíneo e o que estão nos vasos linfáticos é chamado de linfa. Por fim, o líquido extracelular no encéfalo e na medula espinhal e em volta deles é chamado de líquido cerebroespinhal. No líquido extracelular estão os íons e nutrientes necessários para manter a vida da célula. Dessa forma, todas as células vivem, essencialmente, no mesmo ambiente, o líquido extracelular. Por esse motivo, o líquido extracelular também é chamado de meio interno do corpo. Quando nós falamos sobre homeostasia, nós estamos nos referindo à estabilidade ou constância do meio interno do corpo. Em outras palavras, a estabilidade do líquido extracelular. Uma razão para focar na homeostasia do líquido extracelular é que o mesmo é fácil de ser monitorado a partir de uma simples amostra de sangue. Quando o sangue é centrifugado, torna-se separado em duas partes: o plasma, que é o componente líquido, e as células sanguíneas, que são mais pesadas. O plasma faz parte do compartimento de líquido extracelular e sua composição pode ser facilmente analisada. É mais difícil acompanhar o que está acontecendo no líquido intracelular, embora as células também mantenham uma homeostasia celular. Em um estado de homeostasia, a composição dos líquidos intracelular e extracelular do corpo é relativamente estável. Entretanto, é importante destacar que essa estabilidade é dinâmica. O termo dinâmico indica que as substâncias estão constantemente se movendo de um lado para outro entre o líquido intracelular e extracelular. Se fosse um estado de estabilidade apenas, sem a parte dinâmica, não haveria movimento de substâncias entre os dois compartimentos. Também é importante lembrar que o estado de estabilidade não é o mesmo que equilíbrio. O equilíbrio implica que a composição do líquido extracelular e intracelular seja idêntica. Se examinarmos a composição do líquido intracelular e extracelular, veremos que as concentrações de muitas substâncias são diferentes nos dois compartimentos. Por exemplo, as concentrações de sódio e cloreto são muito maiores no líquido extracelular do que no intracelular, ao passo que a concentração de potássio é maior no líquido intracelular. Devido a essas diferenças de concentração, os dois compartimentos líquidos não estão em equilíbrio. Em vez disso, o líquido intracelular e extracelular encontram-se em um estado de desequilíbrio que é relativamente estável. Para os seres vivos, o objetivo da homeostasia é manter um estado de estabilidade dinâmica entre os dois compartimentos do corpo, e não tornar os dois compartimentos iguais. Mas como o nosso corpo faz isso? Na nossa próxima aula, falaremos sobre os sistemas de controle responsáveis por manter a homeostasia. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho de notificações para acompanhar as nossas aulas.